Hoje a gente está em Queluz, um dos palácios mais famosos de Lisboa. Carol, você já tinha entrado num palácio europeu alguma vez na sua vida? Não, primeira vez. Vou mostrar o palácio para vocês com vários detalhes. Vou falar muito da história de Portugal, história do Brasil, que estão muito conectadas. Então fica com a gente até o final. O palácio ele começou a ser construído no século XVIII. Originalmente não pertencia aos Bragança, e sim aos Marquês de Castelo Rodrigo. Esse marquês ele apoiou a Espanha durante o conflito com Portugal, no contexto do fim da União Ibérica. Mas aí, com a restauração da independência portuguesa, os Bragança assumiram Queluz, ou seja, eles ganharam na mão grande esse palácio aqui, gente, tá? Eles não compraram, não construíram. Inicialmente era uma residência de verão, mas aí com o tempo ele foi ganhando importância, e alguns reis moraram aqui, a família real morou por um tempo aqui também. Você está achando esse palácio aqui mais bonito ou mais feio do que o de Petrópolis? Então, gostei mais desse daqui. Você sabe por que isso? Não. Não. Apesar de ser um palácio muito bonito, muito luxuoso, para os padrões europeus ele está bem abaixo do que você vai encontrar, por exemplo, nos palácios da França, da Áustria, da Inglaterra. Mas é um palácio luxuoso. Porém, os que temos no Brasil, como por exemplo o da Quinta, o de Petrópolis, e alguns outros palácios que não eram da família real, como por exemplo o Palácio do Catete, eles nada se comparam a isso daqui. Realmente a família imperial do Brasil, ela não tinha tanto dinheiro, ela não ostentava tanto, não gastava tanto. E além disso ainda tem outro problema, que com a vinda da República, muita coisa foi destruída, foi leiloada, foi perdida, e isso atrapalhou muito para você ter um museu luxuoso, com obras mais importantes, mais ricas, mais bonitas. Então, nunca teremos um palácio assim lá. Uma sala aqui do Palácio de Queluz é chamada Sala de Fumo. O que é isso? É uma sala, mostra aqui por favor, é uma sala com jogos em que a família se reunia para poder praticar atividades, brincadeiras, conversar. Mas aqui tem um detalhe bem curioso, olha só. Aqui tem um quadro de Pedro I do Brasil, que também é conhecido como Pedro IV de Portugal. Aqui a gente tem uma figura muito importante na história do Brasil, gente. É um cara que foi coroado em 2 continentes. Ele foi coroado no Brasil como imperador e ele foi coroado em Portugal, após a guerra contra o irmão dele, como rei de Portugal. E aí você tem um cara que assinou a Constituição em 2 continentes também. Ele foi responsável pela Carta Constitucional do Brasil e responsável pela Carta Constitucional de Portugal. A gente escuta muito, aprende muito na nossa vida, principalmente na escola, que Pedro I era um ditador autoritário, mas não, gente. Era um liberal, era focado nisso, ele acreditava na Constituição, não acreditava em monarquia absolutista. Inclusive a guerra dele contra o irmão dele, o Miguel I, foi para evitar isso. Miguel era absolutista. Então Pedro I não queria uma Portugal ou um Brasil absolutista. A gente tem também ali um quadro de Dom João VI. Quando saiu daqui de Portugal, a transferência da corte, era príncipe regente de Portugal. Foi coroado no Brasil, rei de Portugal, Brasil e Algarves, e retornou a Portugal já meio como prisioneiro das cortes, como rei de Portugal até o fim da sua vida. Aqui a gente tem também à direita uma figura muito importante na história do Brasil, mas muito pouco conhecida. É a segunda esposa de Dom Pedro I, a segunda imperatriz do Brasil, a Dona Amélia. Ela ficou muito pouco conhecida porque realmente a primeira esposa de Dom Pedro I era uma mulher sensacional, a imperatriz Leopoldina. Mas não quer dizer que a Dona Amélia também não era, gente. É porque a imperatriz Leopoldina era mulher política, ela articulava, ela participava das decisões do Estado, algo que a Dona Amélia não chegou a fazer. Mas a Dona Amélia era uma mulher sensacional também, ela trabalhava em obras de caridade, ajudava os necessitados, inclusive a sua herança ela deixou para cuidar dos necessitados. Então realmente ela teve uma filha com Dom Pedro I, chamada Maria Amélia, que faleceu um pouco depois de Dom Pedro I. Tem uma recreação para as crianças, e aí eles ficam interagindo. E, gente, é muito a caráter, é muito belo, muito bonito mesmo. Vale muito a pena trazer o seu filho aqui. Muito legal. Eu trouxe o meu, né? Só tá na barriga. É Pedro, tá, gente? Por que será, né? Aqui você tem mais um quadro do Dom João VI, né? Uma figura muito retratada aqui no Palácio de Queluz. E é uma figura que no Brasil ficou muito ridicularizada por muitos anos, né? Isso faz parte também, gente, da proclamação da República, né? Não era interessante para a República você ter figuras fortes como o Dom Pedro I, o Dom João VI, o Dom Pedro II. Então eles fizeram uma campanha publicitária para poder desmoralizar esses personagens históricos do Brasil.
Tem mais um quadro, essa sala aqui é chamada de Sala do Canto, porque realmente ela fica no canto do palácio mesmo. Esse tem um quadro aqui da Carlota Joaquina, né? Um belíssimo quadro. Carlota Joaquina ficou conhecida no Brasil como uma figura muito perversa, foi ridicularizada por muito tempo, mas olha só, não quero aqui tentar limpar a imagem dela não, mas vamos entender o contexto. Carlota chegou em Portugal, ela era uma criança, ela foi enviada para casar com um cara que ela nunca tinha visto na vida dela, ainda criança. Você tem que pensar o seguinte, tem acusações inclusive de alguns filhos dela com ele não serem dele. Você tem que imaginar o seguinte, é um casamento arranjado. Enviaram uma garota com uma personalidade totalmente diferente da de Dom João VI, que era um cara mais retraído. Você enviou uma princesa espanhola, que tinha uma personalidade muito mais forte, muito mais extravagante, para casar com um cara com personalidade muito fleumática, muito tranquila, de uma certa forma. Imagina como é que seria a vida desses dois. Seria bem difícil. Então, assim, essas acusações de que ela teve filhos com outros homens não se sustentam, não há nada que prove isso. O que se sabe realmente é que ela teve amantes, isso é fato, mas daí a ter filhos com outro é mais difícil, né? Não há como afirmar isso. Mas sem dúvida é uma mulher bem, de uma certa forma, como pode falar, bem difícil de lidar, isso é fato. Aqui no palácio tem um quarto, um lugar especial para Dom Pedro de Alcântara de Bragança, imperador do Brasil e rei de Portugal. É incrível como esse palácio aqui valoriza a história de Dom Pedro I de uma forma que o Brasil ainda não consegue fazer. Né? Aqui temos um retrato dele criança, uma pintura dele criança. Aqui já temos algumas. Ele já coroado imperador do Brasil. Pedro I, imperador do Brasil, quarto do nome rei de Portugal e Algarves. Que é um outro retrato de Dom Pedro I. Mais um. E aí nós vamos entrar no quarto, que era dele. Nesse quarto aqui, ele nasceu e morreu. Ele morreu nessa cama de tuberculose, junto com a sua esposa, Dona Amélia, a segunda esposa dele. Olha o teto. Nossa, muito lindo mesmo. Esse quarto aqui é chamado Quarto Dom Quixote. O quarto ele é decorado com cenas da vida de Dom Quixote. Engraçado como a personalidade do Dom Pedro e a personalidade do Dom Quixote são semelhantes, né? Dom Pedro era um cara impetuoso, que não tinha medo de ir pra batalha, não tinha medo de liderar um exército, não tinha medo de entrar em guerra, não tinha medo de conquistar territórios. Sem dúvida é o lugar mais bonito do palácio, sem dúvida nenhuma. Muito bonito mesmo. O palácio é muito lindo, está bem conservado, poderia ser um pouco mais, mas a gente entende que é difícil mesmo, é caro fazer restauração de palácio, não imagine que é barato, é muito caro. Vale muito a pena visitar, você vai ver muito da história do Brasil, muito de Dom Pedro I, muito de Dom João VI, que eu acredito que são personagens que deveriam ser mais bem valorizados no Brasil, mais bem conhecidos. Tá? O palácio ele teve um incêndio em 1934, foi restaurado em 1940, ele foi aberto ao público, já como um museu. Muito do que se tem hoje aqui não é como era no início. Tiveram várias mudanças, como por exemplo no início não era moradia da família real, e aí passou a ser depois. Então houve vários processos de mudança, inclusive por causa do incêndio, até a restauração final, e aí depois de 1940 tiveram outras restaurações. Mas está muito bonito, vale muito a pena. Infelizmente, não temos algo semelhante no Brasil. Digo assim, no sentido de manter patrimônio da família imperial. Óbvio que temos museus com muito conteúdo, com muitas coisas, mas eu falo, é universal, são vários tipos de conteúdos lá. Aqui é especificamente sobre família real portuguesa, e vale muito a pena visitar.
Dá para chegar de trem, dá para chegar de carro, é muito acessível. Então se programe, venha visitar, que você vai gostar bastante. É uma aula de história que nós recebemos aqui, muito bacana e muito interessante. Não esqueça de seguir o canal. Sou o professor Raif. Abraços.